Olá! Nessa aula vamos aprender o dimensionamento de pessoal, no caso aí o dimensionamento de profissionais da enfermagem para um determinado setor. Bom, esse dimensionamento ele é realizado baseado numa resolução, que é a resolução do COFEI número 543 de 2017, e essa resolução ela vai estar estabelecendo a quantidade mínima de profissionais da enfermagem, então dentre auxiliares, técnicos e enfermeiros, para atuar, para realizar ali as atividades de enfermagem para aquele determinado setor. Ah, mas como assim? Nós devemos entender que nós temos setores que atendem diferentes perfis de paciente, menos graves e os mais graves, né? Então, obviamente que os menos graves, né, são mais dependentes, né? Então, para aquele setor, devemos ter aí uma quantidade menor de profissionais de enfermagem, porque o próprio paciente vai estar ali executando algumas atividades, sua auto-higiene, enfim. Para setores com pacientes mais complexos, obviamente que o número e a quantidade de profissionais tem que ser maior. Então, baseado nessa explicativa, nós temos aí um cálculo que podemos realizar esse cálculo para saber aí qual a quantidade de profissionais mínimos que aquele setor deve trabalhar. Para fazermos esses cálculos, né, nós devemos ter o conhecimento de algumas informações. Então, dentro daquela resolução, dita aí agora há pouco, né, de 543 de 2017, nós vamos encontrar essa informação aqui que vocês estão vendo, que são as horas de enfermagem, né? Nós sabemos que internação ela funciona um período de 24 horas, então são 7 dias na semana, né? Que todos os dias 24 horas. Então, para um setor com paciente de assistência mínima, nós devemos entender que esse paciente vai necessitar de 3,8 horas de cuidados de enfermagem durante um dia, durante as 24 horas. Para o paciente de assistência intermediária, 5,6 horas. Assistência semi-intensiva, 9,4. E para a assistência intensiva, 17,9. Então, como eu expliquei anteriormente, a gente observa quanto maior a complexidade do paciente, maior a necessidade dele da enfermagem. Essa é a primeira informação. A segunda informação é saber o quê? A proporção dos profissionais, né? Então, veja só, para aqueles pacientes, para aquele setor que atende cuidados mínimos e intermediários, nós devemos conter naquela totalidade de funcionário, 33% dessa totalidade deve ser o enfermeiro e os demais auxiliares e técnicos. Para a assistência para setores que atendem pacientes de alta dependência, 36% deve ser de enfermeiro e o restante auxiliares e técnicos. Semi-intensivo, 42% enfermeiro e intensivo, 52% de enfermeiro. Então, vamos lá. Vou fazer a conta, no término vocês vão entender. Então, finalizei ali a minha fórmula e tal, eu vou ter o resultado o quê?
da totalidade de funcionários. Então, suponhamos que essa totalidade deu de 25 funcionários. Esses 25 funcionários é o que? É o total de funcionário daquele setor. Então, dentro desses 25%, se for um setor de cuidados mínimos e intermediários, 33% deve ser de enfermeiros, ok? Então, vamos continuar aqui, que no término aí desse conteúdo, vocês vão entender melhor aí o que eu estou explicando. Outras informações que devemos saber também. Se existe um paciente, um setor que atenda pacientes com idade superior a 60 anos, esse paciente não tem acompanhante, é um paciente de assistência intermediária ou semi-intensiva, aquele valor de horas que nós colocamos anteriormente, né, deve ser acrescido 0,5 horas. Então, sabendo que uma assistência intermediária para um paciente adulto é de 5,6, acrescido aí esse 0,5 devido ser pacientes com idade superior a 60 e não ter acompanhante, a hora de enfermagem para esse paciente vai ser de 6,1. Deu para entender? Então, se tiver esse detalhe aí, né, no caso aí de pacientes acima de 60 anos sem acompanhante e sendo cuidados semi-intensivo e intermediário, eu tenho que acrescentar 0,5 nas horas de enfermagem, tá? Essa é a terceira informação. E a quarta informação é o seguinte: se eu tenho um setor onde os profissionais, né, onde eu tenho aí uma demanda de profissional e 60% dessa demanda são profissionais com idade superior a 50 anos, eu tenho que acrescentar 10% do IST. Professor, o que é IST? É o Índice de Segurança Técnica. Então, veja só, mais à frente vocês vão estar revendo essa sigla, que é uma sigla, essa sigla, né, Índice de Segurança Técnica, ela quer dizer o quê? Eu tenho total de funcionários, mas eu tenho que considerar que desse total eu nunca vou ter 100% desses funcionários, porque geralmente um vai estar de folga, o outro vai ter faltado, o outro pode estar de férias, né? Então, esse índice de segurança técnica quer dizer exatamente isso, essa ausência de funcionário por esses motivos, folga, férias, falta, né? Então, nesse caso, considerando que funcionários acima de 50 anos pode ter uma demanda maior de falta, né? Por conta aí das doenças próprias da idade, enfim. Então, eu acrescento aí 10% a mais. Mais à frente, vocês vão saber qual que é o número de IST que a grande maioria das instituições utiliza, né? Que eu vou colocar mais aí à frente também, tá? Então, essa é a quarta informação que a gente também tem que se atentar para resolver aí o nosso dimensionamento. A fórmula para realizar esse cálculo é exatamente essa aqui que está em destaque em vermelho. Então, esse QPM significa o quê? A quantidade de pessoal de enfermagem, que é igual ao quê? Ao constante de Marinho vezes o total de horas de enfermagem. Então, exatamente o que está em vermelho é a nossa fórmula que iremos utilizar. O mais complicadinho é chegar nesse número, no primeiro número, que é o constante de Marinho, e chegar no total de horas de enfermagem. Após eu ter encontrado esses dois números, é somente eu multiplicá-los entre si. Multiplicar o constante de Marinho e multiplicar vezes o total de horas de enfermagem. Agora o próximo passo é o quê? Como chegar, como conhecer e como descobrir esse constante de Marinho. Vamos lá? Bom, como eu disse,
A primeira coisa é saber o constante de Marinho e saber o total de horas de enfermagem. Então, aqui está explicando como descobrir esses dois valores. Então, o primeiro aqui é o constante de Marinho. Então, o constante de Marinho a gente usa essa primeira fórmula, que seria DS, que nada mais é que dias da semana, considerando que uma clínica, uma internação, ela funciona 24 horas, então será 7 dias a semana, ok? Vezes o IST, que é o Índice de Segurança Técnica, tá? O que significa esse índice de segurança técnica? Seria o quê? Aquela porcentagem, aquela quantidade de funcionário que não vai estar presente. Raramente ou quase impossível um setor trabalhar com 100% dos seus funcionários, porque sempre vai ter um de folga, um vai adoecer, um vai faltar, enfim. Então, esse número 1 que está aqui na frente do IST significa o quê? Que seria aquele 1 que já não vai estar, que é certeza que não vai estar, por exemplo, por quê? Porque vai estar de folga. E esse 0,15, que é um número, uma porcentagem, vamos dizer assim, que a maioria das instituições utiliza, significa que é aquele possível profissional que vai faltar, que vai adoecer e não vai comparecer, certo? Então, dentro desse parênteses, eu vou fazer essa somatória, 1 mais o IST da instituição. Como eu falei, a maioria usa 0,15. Então, aqui será o quê? 1,15, ok? E a jornada semanal de trabalho seria o quê? O regime de trabalho daqueles profissionais daquela instituição. Então, pode ser de 36 horas semanais, 40 horas semanais, 44 horas. Então, vai depender da jornada daquela instituição. Então, aqui é só você o quê? Alimentando e fazer o cálculo. Então, 7 vezes 1,15 dividido pela jornada semanal de trabalho, né? Então, eu descubro qual que é essa jornada. No nosso exercício, no nosso exemplo, essa informação já vai constar, né? Então, é só a gente alimentar. Então, aí finaliza e descubra aí o constante de Marinho. Agora, o total de horas de enfermagem, ele acaba sendo até um pouco mais simples. Então, por exemplo, eu tenho 20 leitos de cuidados intermediários. Então, quer dizer, é 20 vezes a quantidade de horas para um paciente de cuidados intermediários, que é aquelas tabelinhas lá dos primeiros slides. Então, o cuidado intermediário, ele necessita o quê? De 5,6 horas no cuidado de enfermagem. Então, eu tenho 20 leitos de cuidados né? Eu tenho 20 leitos nesse setor, seria o quê? 20 vezes 5,6, ok? Eu posso ter situações, eu posso ter setores mistos que eu atenda cuidado intermediário e cuidado semi-intensivo. Eu tenho 10 leitos de intermediário e 10 leitos de semi-intensivo. Eu olho lá naquela tabela, vejo qual que é a carga horária que esses pacientes, né, necessita. Intermediário eu já sei que é 5,6. E o semi-intensivo é o quê? É 9,4. Então, eu faço a quantidade de leito vezes horas intermediárias, que é 5,6. Então, 10,5,6. Se tiver 10 leitos, né? Se tiver 10 leitos semi-intensivo, seria o quê? 10 vezes 9,4. Então, aí eu vou fazendo esses cálculos e depois somando todos os resultados. Aí eu vou ter o quê? O total de horas de enfermagem para aquele setor, ok? E aí, por fim, eu já descobri o constante de Marinho e o total de horas de enfermagem. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Então, eu tenho uma clínica com 21 leitos. Esses 21 leitos são pacientes de cuidados intermediários com mais de 60 anos sem acompanhantes. Aí é aquela informação lá, né? Lá no começo que a gente falou. Então, calcula o número de pessoal, ok? Então, as horas de enfermagem, vamos descobrir já vamos alimentar essas informações, né? 5,6, ok? Por ser cuidados intermediários, mais 0,5, por quê? Por ser
60 anos sem acompanhantes e cuidados intermediários. Então, a hora por leito desses pacientes, né, de 60 anos e tal, é de 6,1, ok? O IST 1,15, como eu falei anteriormente, né, o 1 que seria o folguista, mais 0,15 que se espera aí que alguém falte, enfim. Então, IST. E a jornada desses profissionais dessa instituição é de 40 horas semanal, né? Então, jornada de trabalho semanal é de 40 horas. Então, aqui a gente vai estar o quê? Alimentando as fórmulas. A primeira fórmula é qual? A fórmula para descobrir o constante de Marinho, né? Que seria o quê? O dias da semana, 7. O IST, 1,15, dividido pela jornada semanal de trabalho. Faço a conta, 7 vezes 1,15, eu tenho aí um valor de 7 vezes 1,15, eu tenho um valor de 8,5. 8,5 dividido por 40, eu tenho aí esse resultado de 0,201,25, ok? Então, esse aqui é o constante de Marinho desse exercício. Aí eu deixo aqui reservadinho. Vamos para a segunda conta, que é descobrir o quê? O total de horas de enfermagem, tá? NMP seria o quê? O número de leitos, né? Então, o número de leitos, qual que é? É 21, vezes a hora de enfermagem. A hora de enfermagem, nós já sabemos que é 6,1, por quê? Porque eu tenho aquela observação lá, aquele diferencial, que são pacientes maiores de 60 anos sem acompanhantes, né? Então, 21 leitos vezes 6,1. Descobri aqui o resultado 128,1. Ok. Aí eu parto, agora tendo os dois resultados, né, do constante de Marinho e do total de horas de enfermagem, eu vou partir e fazer a minha fórmula principal, né? Tá aqui, que é o terceiro quadrado aqui. Quantidade de pessoal de enfermagem, né? Que é igual ao constante de Marinho, tá aqui já, primeiro resultado, 0,225, vezes o total de horas de enfermagem, 128,1. Fazendo esse cálculo, eu chego nesse resultado. Então, 0,201,25 vezes 128,1, eu tenho aí esse resultado de 25,78. Arredondando, fazendo a regra de arredondamento, né? Tenho 26 profissionais no total. Então, para essa clínica médica de 21 leitos que atende pacientes maiores de 60 anos sem acompanhantes, eu preciso de 26 profissionais. Então, aqui eu já tenho o valor total de profissional. Porém, eu preciso saber que quantos desses 26 serão enfermeiro e quantos serão auxiliares e técnicos. Aí eu tenho essa finalização aqui. Sabendo que são pacientes de assistência mínima e intermediária, lá no início dos slides, tem lá essa informação, que 33% desses funcionários devem ser enfermeiro e o restante auxiliares e técnicos, ok? Ah, mas como eu faço, professora? Simples, uma regra de 3. 26 são o quê? É o total de funcionários. Então, 26 corresponde ao quê? A 100% dos funcionários, ok? 33% será enfermeiro. Então, aqui será o X. Quantos de enfermeiros serão? Faço a regra de 3 simples, né? X vezes 100 igual a 26 vezes 33. Faço e finalizo aqui a minha conta e eu tenho o resultado o quê? De 8,58. Arredondando, eu sei que desses 26 funcionários, 9 será enfermeiro. Ok?
Então, 26 menos os 9 que são enfermeiro, o que me resta é o quê? São 17 funcionários, que será entre técnicos e auxiliares. Então, aqui nós finalizamos o cálculo de dimensionamento de funcionários de enfermagem.